Leitura. Resolução número 89, de 28 de agosto de 2012. Alterada pelas resoluções números 100 de 2013 e 115 de 2014. Regulamenta a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, e da outras providências. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência prevista no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 2º, da Constituição Federal, e com fundamento no artigo 19 do Regimento Interno. Em conformidade com a decisão plenária proferida na 8ª sessão ordinária, realizada em 28 de agosto de 2012. Considerando que a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, e da outras providências, aplica-se ao Ministério Público por disposição expressa de seu artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º. Considerando que a referida lei é de vital importância para a concretização do direito constitucional de acesso à informação, pelo qual deve zelar o Ministério Público, no cumprimento de seu dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático, e os interesses sociais individuais indisponíveis. Considerando a necessidade de se instituírem regras e procedimentos uniformes, nos diversos ramos do Ministério Público da União e nos Ministérios Públicos dos Estados, para a fiel execução da Lei de Acesso à Informação. Resolve. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta resolução regulamenta, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, a aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, e da outras providências. Parágrafo único. A presente resolução é também aplicável ao Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 2º. O Ministério Público, por seus órgãos administrativos, deve assegurar às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será prestada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública, da inviolabilidade da vida privada e da intimidade, e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527, de 2011. Capítulo 2º. Do acesso à informação e sua divulgação. Artigo 3º. O Ministério Público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, deverá assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. A proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. E a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 4º. O Ministério Público velará pela efetiva proteção dos direitos arrolados no artigo 7º da Lei de Acesso à Informação, no âmbito da respectiva administração. Parágrafo 1º. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa ou pessoal, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, preferencialmente por meio de cópia com ocultação da parte sob sigilo, ou não sendo possível, mediante certidão ou extrato, assegurando-se que o contexto da informação original não seja alterado em razão da parcialidade do sigilo. Parágrafo 2º. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado apenas com a edição do ato decisório respectivo, sempre que o acesso prévio puder prejudicar a tomada da decisão ou seus efeitos. Parágrafo 3º. A negativa de acesso às informações objeto de pedido, quando não fundamentada, sujeitará o responsável às medidas disciplinares previstas em lei. Parágrafo 4º. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância, para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 5º.
constatados impedimentos fortuitos ao acesso da informação, como o extravio ou outra violação à sua disponibilidade, autenticidade e integridade, o responsável pela conservação de seus atributos deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato, indicar testemunhas que comprovem suas alegações, e divulgar automaticamente a circunstância em seu sítio eletrônico, ou comunicá-la ao requerente. Artigo 5º. O disposto nesta resolução não exclui as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça. Parágrafo único. O acesso aos procedimentos investigatórios cíveis e criminais, assim como aos inquéritos policiais e aos processos judiciais em poder do Ministério Público, segue as normas legais e regulamentares específicas, assim como disposto na súmula vinculante número 14, do Supremo Tribunal Federal. Artigo 6º. Cada Ministério Público deverá regulamentar em sua estrutura administrativa a unidade responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, acessível por canais eletrônicos e presenciais, em local e condições apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. E protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. Parágrafo 1º. O Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, poderá ser operacionalizado pela ouvidoria ou outra unidade já existente na estrutura organizacional do Ministério Público. Parágrafo 2º. O Ministério Público deverá disponibilizar formulário eletrônico para apresentação de pedidos de informação, a serem respondidos preferencialmente em formato eletrônico, franqueando-se ainda ao interessado optar pelo encaminhamento da informação por correspondência, caso em que assumirá os custos correspondentes, quando não preferir retirá-la na sede do órgão. Artigo 7º. Cada Ministério Público deverá disponibilizar, em seus respectivos sítios eletrônicos, em campos facilmente acessíveis, sem necessidade de cadastro prévio, e em linguagem de fácil compreensão, sem prejuízo do disposto na Resolução CNMP nº 86, de 21 de março de 2012, informações de interesse coletivo ou geral, que produzam ou tenham sob sua responsabilidade, dentre elas, finalidades e objetivos institucionais e estratégicos, metas, indicadores e resultados alcançados pelo Ministério Público. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades, e horários de atendimento ao público, bem como endereços de correio eletrônico, e-mail, funcional dos membros. Informações concernentes a contratações em geral, procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, procedimentos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, bem como a todos os contratos, respectivos aditivos e convênios celebrados. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras desenvolvidos pelo Ministério Público. Orçamento da instituição, com a descrição e registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, de receitas auferidas e despesas realizadas. Relação de servidores efetivos, cedidos e comissionados do órgão. Remuneração e proventos percebidos por todos os membros e servidores ativos, inativos, pensionistas e colaboradores do órgão, incluindo-se as indenizações e outros valores pagos a qualquer título, bem como os descontos legais, com identificação individualizada e nominal do beneficiário, e da unidade na qual efetivamente presta serviços, na forma do anexo 1º, alterado pela Resolução nº 115 de 2014. Termos de ajustamento de conduta firmados. Estudos e levantamentos estatísticos sobre a sua atuação. Relação de membros e servidores que se encontram afastados, para exercício de funções em outros órgãos da administração pública. Relação de membros que participam de conselhos e assemelhados, externamente à instituição. Recomendações expedidas. Audiências públicas realizadas. Registros dos procedimentos preparatórios, procedimentos de investigação criminal, inquéritos civis e inquéritos policiais, incluindo o respectivo andamento no âmbito do Ministério Público, observado o disposto no parágrafo único do artigo 5º. Dados e estatísticas relativos à movimentação processual em cada unidade. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 1º. As informações referidas no inciso 7º deverão ser publicadas mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento da remuneração.
Parágrafo 2º. Para atendimento parcial ao disposto no caput, quanto às informações já tratadas nos anexos da Resolução CNMP nº 74 de 2011, considera-se suficiente a publicação das respectivas tabelas. Parágrafo 3º. O Portal da Transparência do Ministério Público, instituído na forma da Resolução CNMP nº 86, de 21 de março de 2012, será considerado instrumento de concretização da Lei de Acesso à Informação, ao disponibilizar as informações a que se refere este artigo. Artigo 8º. Os sítios eletrônicos do Ministério Público deverão ser adaptados para que, obrigatoriamente, contenham ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Possibilitem a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, preferencialmente abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Possibilitem o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Divulguem em detalhes, resguardados aqueles necessários para a segurança dos sistemas informatizados, os formatos utilizados para estruturação da informação. Garantam a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Mantenham constantemente atualizadas as informações disponíveis para acesso. Indiquem local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com um órgão ou entidade detentora do sítio. E adotem as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, do artigo 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e demais normas técnicas oficiais e legais aplicáveis. Artigo 9º. Cada órgão do Ministério Público disponibilizará em seu sítio eletrônico oficial, em campo de destaque, atalho com acesso à página do Sistema de Informação ao Cidadão, e ao Portal da Transparência. Capítulo 3º. Do procedimento de acesso à informação. Artigo 10. O Ministério Público deverá organizar, nos locais em que ofereça atendimento ao público, o recebimento de pedidos de informação, que serão aceitos por qualquer meio legítimo, inclusive pela internet, devendo conter a especificação da informação requerida, e a comprovação da identidade do requerente, sem exigências que inviabilizem ou dificultem a solicitação. Parágrafo 1º. O Ministério Público deverá dispor de formulários em suas unidades de atendimento ao público, para a apresentação de pedidos de acesso à informação, que também serão disponibilizados em seu sítio eletrônico oficial, cabendo à administração direcionar o pedido ao órgão ou autoridade responsável. Parágrafo 2º. Os formulários conterão campo para a identificação do solicitante, com o nome, documentos pessoais e endereço se pessoa física, ou razão social, dados cadastrais e endereço se pessoa jurídica, e poderão conter campos para outros dados, como telefone, correio eletrônico, escolaridade, ocupação, tipo de instituição e área de atuação, conforme anexo 2º. Parágrafo 3º. O campo para a formulação do pedido não poderá conter restrições indevidas, nem exigir os motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público, embora possa conter a recomendação de que o pedido deverá ser formulado de forma clara e objetiva, para facilitar seu atendimento e permitir resposta adequada. Parágrafo 4º. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, somente poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal, ordem judicial, ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Parágrafo 5º. Não será admitida a alegação de restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa, se for invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Artigo 11. Após o recebimento, o pedido de acesso à informação será imediatamente encaminhado ao órgão ou à autoridade responsável pela informação, que deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação. Parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou autoridade responsável deverá, no prazo máximo de 20 dias,
prorrogável por 10 dias mediante justificativa expressa, com ciência do requerente. Comunicar data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. Ou comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa do seu pedido de informação. Parágrafo 2º. O Ministério Público oferecerá meios para que o próprio requerente pesquise a informação de que necessitar, exceto a de caráter eminentemente privado, assegurada a segurança e a proteção das informações, e o cumprimento da legislação vigente. Parágrafo 3º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, ficando o Ministério Público desonerado da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Parágrafo 4º. Quando for negado o acesso, por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, será disponibilizada para o requerente o inteiro teor da decisão, por certidão ou cópia, devendo ser cientificado da possibilidade de recurso, dos prazos e condições para sua interposição, e indicada a autoridade competente para sua apreciação. Parágrafo 5º. Havendo dúvida quanto à classificação do documento, o pedido poderá ser encaminhado à análise do órgão ministerial que, nos termos da regulamentação referida no artigo 17, esteja incumbido da classificação das informações, respeitado o prazo máximo definido pelo parágrafo 1º do presente artigo. Artigo 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 14. As decisões que indeferirem o acesso à informação ou as razões da negativa de acesso estarão sujeitas a recurso no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência, dirigido na ausência de normativa específica do Ministério Público, ao órgão hierarquicamente superior, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Os órgãos do Ministério Público deverão informar mensalmente à Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público todas as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações. Artigo 15. Negado o acesso à informação, o requerente poderá dirigir-se ao Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de procedimento de controle administrativo, incumbindo ao relator, nos casos de urgência, apresentá-lo em mesa para julgamento na primeira sessão plenária subsequente. Artigo 16. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados, que não seja de competência do órgão ou entidade, que contemplem períodos cuja informação haja sido descartada, nos termos de norma própria, referentes a informações protegidas por sigilo. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Parágrafo 2º.
é vedado à administração exigir que sejam declarados os motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Capítulo 4. Da classificação e reavaliação de informações. Artigo 17. O presidente do CNMP e o procurador-geral de cada Ministério Público regulamentarão o procedimento de classificação de informações, que deverá observar o disposto no capítulo 4º da Lei de Acesso à Informação, quanto às restrições de acesso à informação, em especial quanto aos graus e prazos de sigilo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 5º. Parágrafo 1º. No âmbito de cada Ministério Público, das decisões de classificação, reclassificação e desclassificação de informações sigilosas, caberá recurso ao Conselho Superior ou órgão especial superior. Alterado pela Resolução nº 100 de 2013. Parágrafo 2º. No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, das decisões referidas no parágrafo 1º, caberá recurso ao plenário. Capítulo 5º. Das responsabilidades. Artigo 18. O uso indevido das informações obtidas nos termos desta resolução sujeitará o responsável às consequências previstas em lei. Artigo 19. As responsabilidades dos membros e servidores do Ministério Público, por infrações descritas no capítulo 5º da Lei de Informação, serão devidamente apuradas, de acordo com os procedimentos administrativos regulamentados pelas leis orgânicas de cada instituição. Artigo 20. O Ministério Público responde diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Capítulo 6. Da publicidade das sessões de julgamento da Administração Superior do Ministério Público. Artigo 21. As sessões dos órgãos colegiados da Administração Superior do Ministério Público são públicas, devendo ser, sempre que possível, transmitidas ao vivo pela internet. Parágrafo 1º. Por decisão fundamentada, determinados atos instrutórios do processo administrativo disciplinar poderão ser realizados na presença, tão somente, das partes e de seus advogados, ou apenas destes, desde que a preservação do direito à intimidade não prejudique o interesse público à informação. Parágrafo 2º. As sessões de que trata o caput serão registradas em áudio, cujo conteúdo será disponibilizado no respectivo sítio eletrônico oficial, no prazo de 5 dias, e em ata a ser disponibilizada no sítio eletrônico oficial no prazo de 2 dias, contados da data de sua aprovação. Parágrafo 3º. Será garantido ao interessado o acesso à íntegra das discussões e decisões, de acordo com os meios técnicos disponíveis. Artigo 22. A pauta das sessões dos órgãos referidos no artigo anterior será divulgada com antecedência mínima de 48 horas, franqueando-se a todos o acesso e a presença no local da reunião. Parágrafo único. Somente em caso de comprovada urgência, e mediante aprovação da maioria dos integrantes do colegiado, poderão ser objeto de deliberação matérias que não se encontrem indicadas na pauta da sessão, divulgada nos termos do caput. Artigo 23. Os autores de representação ou reclamação disciplinar serão notificados do inteiro teor da decisão final proferida. Capítulo 7º. Do acompanhamento da execução da Lei de Acesso à Informação. Artigo 24. O presidente do CNMP e o procurador-geral de cada Ministério Público designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito da respectiva instituição, exercer as seguintes atribuições: assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei de Acesso à Informação. Monitorar a implementação do disposto na Lei de Acesso à Informação, e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto na Lei de Acesso à Informação. E orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto na Lei de Acesso à Informação e seus regulamentos. Artigo 25. Cada Ministério Público publicará, anualmente, em seu sítio eletrônico, rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses.
rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Relatório estatístico, contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Descrição das ações desenvolvidas para a concretização do direito constitucional de acesso à informação. Parágrafo 1º. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser disponibilizados para consulta pública nas sedes das instituições. Parágrafo 2º. Os relatórios serão ainda encaminhados ao CNMP, que os submeterá à análise da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, a qual proporá ao plenário as providências que entender cabíveis para execução da Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 3º. O CNMP e cada Ministério Público manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Artigo 26. Serão instituídos programas permanentes de treinamento dos membros e servidores, sobre o desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Artigo 27. O Conselho Nacional do Ministério Público promoverá a cooperação técnica com as unidades do Ministério Público e entre elas, envolvendo o compartilhamento de sistemas, conhecimento e experiências, inclusive por meio do Banco Nacional de Projetos do Planejamento Estratégico Nacional, e do Fórum Nacional de Gestão instituído pela Portaria CNMP, PRS número 25, de 23 de março de 2012. Artigo 28. O Conselho Nacional do Ministério Público fiscalizará o cumprimento da legislação relativa ao acesso à informação, bem como do disposto nesta resolução, por meio de procedimentos de controle administrativo, e pela Corregedoria Nacional por ocasião de suas inspeções, podendo expedir as recomendações e determinações que entender cabíveis, para a adequação dos procedimentos adotados. Artigo 29. Cada Ministério Público encaminhará ao Conselho Nacional do Ministério Público os atos normativos eventualmente editados com vistas a regulamentar a Lei de Acesso à Informação ou esta resolução, no prazo de 5 dias contados da data de publicação do ato, ou em se tratando de atos regulamentares já em vigor, contados da data da publicação desta resolução. Artigo 30. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o prazo de 60 dias para implementação do disposto no artigo 7º, incisos 8º, 12, 13 e 14. Brasília, 28 de agosto de 2012. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público.